Então vamos lá. Então eu vou fazer uma oração. Conhece, Duda? Não conhecia? É um texto bem bacana. Na verdade, a história se estende um pouco mais, mas como nós temos pouco tempo, eu vou fazer a introdução hoje, e daí no decorrer das semanas eu continuo daí a história, tá? Então hoje a gente vai fazer só a introdução, apresentar aí os personagens e tudo. Oi, Jô, tudo bem? E aí a gente continua nas outras semanas. Então vamos lá. Vou fazer uma oração então, e aí a gente começa com o versículo, tá? Oi, Ângela, tudo bem, amiga? Boa noite. Tô começando aqui, tá? Então vou fazer a oração e aí a gente começa. Vamos lá então. Algum pedido? Alguém tem alguma coisa para colocar em oração? Algum agradecimento? Algum pedido especial? Que aí a gente já faz também. Se tiverem alguma coisa, podem ir escrevendo, tá? Que daí na oração final eu posso colocar os pedidos daí. Oi, prima, boa noite, tudo bem? Então vamos lá, vou orar então pra gente seguir. Oi, Ana, boa noite, tô começando aqui. Vou fazer a oração então pra gente começar o estudo, tá? Vamos lá então. Pai, obrigada, Senhor, obrigada por mais um encontro, obrigada por cada pessoa que está aqui para aprender mais do Senhor. Usa a minha vida, Senhor, que eu possa transmitir a palavra, que nós possamos ser tocadas, que possamos ser cada dia mais transformadas pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Abençoa cada família, cada amiga, cada familiar que está aqui, e que com a história de Ana possamos aprender a interceder mais em oração, porque Ana foi uma mulher de oração. Então que possamos usar essa arma de oração para conseguir as vitórias no Senhor. É o que te peço, Deus, e agradeço agora em nome de Jesus. Amém? Amém. Jô, tá tudo bem aí? Eu vi que você colocou uma solicitação, mas eu acho que talvez você tenha só apertado alguma coisa aí. Qualquer coisa você escreve, tá? Que eu vou começar aqui então. Então vamos lá. Então eu sempre separo um versículo para compartilhar com vocês. E o versículo hoje tá lá em Isaías 30, versículo 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Amém? Então, assim, a palavra nos ensinando aqui que bem-aventurado é aquele que espera no Senhor. Às vezes a gente ora, a gente tem um pedido especial por alguém que precisa de cura, por um filho, por um marido, por um casamento, por uma porta aberta, enfim, seja lá o que for, que a gente possa perseverar em oração, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus que ouve o filho que pede, né? Que pede com um coração dedicado a Ele, confiando, com fé, porque a fé é que move todas as coisas. Amém? Então vamos lá, a palavra, gente. Então a palavra está lá em 1 Samuel, capítulo 1, e começa do versículo 1 e vai até o versículo 8 hoje, tá? Oi, Vivi, tudo bem? Tô começando aqui o estudo. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura e aí eu vou explicando um pouquinho para vocês, tá? Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava,
Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Amém. Então até aqui hoje. Eucana e suas 2 mulheres, tá? Então assim, nessa cultura da época, a bigamia era permitida, né? Então nessa cultura religiosa era permitido ter mais de uma esposa. O texto começa falando sobre a família dele, da tribo de tal lugar, filho de tal, filho de tal. Então aqui já tem um ensinamento, mostrando assim o quanto é importante a nossa linhagem, a nossa família, pais, avós, bisavós. Então assim, a gente traz aí uma bagagem já hereditária de toda a nossa família. É muito importante a gente conhecer um pouquinho da história, se a gente não teve contato com avós, bisavós, ouvir às vezes dos pais a história, porque tem muitas características que a gente acaba carregando, né? E que a gente não sabe de onde vem, e são essas heranças que a gente traz. Coisas boas, também coisas ruins. Então por isso é importante a gente conhecer, para as boas a gente levar adiante e para as ruins a gente já cortar e não levar adiante, certo? Então aí já no primeiro versículo, mostrando a linhagem aí de Eucana, né? A família dele e tudo mais. Aí na sequência fala então que era Eucana e que ele tinha 2 esposas. Ele tinha a Ana e ele tinha a Penina. Estudiosos falam, aqui no texto não fala, mas os estudiosos falam que ele casou primeiro com Ana, e aí por perceber que Ana não poderia ter filhos, ele acabou casando com Penina também, para poder ter descendentes, né? Porque nessa cultura era muito importante os filhos, para levar adiante, né, o nome e toda a herança genética aí. Então assim, o que a gente percebe aqui? A bigamia era permitida, porém não era um modelo ideal. O modelo ideal que Deus criou é o homem, a mulher e os seus filhos. Então assim, aí a gente já começa a observar o quanto é difícil quando a gente não segue as orientações de Deus, as coisas não correm de uma maneira ideal, as pessoas sofrem humilhações, enfim. Então aqui existia uma competição, né? Ana não podia ter filhos, Penina dava filhos a Eucana. Porém, uma tinha o desejo de ter filhos e a outra tinha o desejo de ser amada pelo seu esposo. Ela dava filhos, porém o amor, o sentimento maior, ele nutria por Ana. Então aqui eu anotei um negócio muito importante, assim, ó. Mesmo Ana não tendo filhos, Eucana amava mais a Ana. Então assim, quando amamos genuinamente alguém, a gente não ama pelo que a pessoa nos dá, a gente ama pelo que a pessoa é. Então aí é o primeiro ensinamento, não adianta a gente dar nada em troca de amor. Amor é um sentimento puro, um sentimento que vem de dentro para fora. Então a pessoa nos ama por quem a gente é. E aqui no texto já mostra isso. Eucana amava a Ana, ela não dava filhos, mas era o sentimento que ele nutria por ela. Em contrapartida, temos a Penina. A Penina dava filhos para Eucana e ela gostaria de ter esse amor. E daí, porque ela não conhecia o seu propósito em Deus, porque talvez o propósito dela era realmente dar filhos, ela podia trabalhar esse sentimento dentro dela, não tendo inveja, não se comparando, porém ela não conseguia, porque ela não sabia quem ela era. Então ela tinha inveja de Ana e por isso ela provocava. Ela provocava porque ela queria o sentimento do amor do marido para ela. Mas assim, não é com humilhação, não é com afronta que a gente vai conquistar alguém. A gente conquista como? A gente conquista com amor, com humildade, com doação. Então ela estava totalmente equivocada na forma de tratar. Ela achava que tratando mal Ana, ela ia ter a atenção de Eucana. Muito pelo contrário, né? Quando a gente nutre um sentimento ruim, um sentimento de inveja, de comparação, as coisas não vão para frente. Então, assim, esse triângulo funcionava dessa forma. Eucana amando Ana, Ana nutrindo um sentimento difícil dentro dela, porque o sonho de ser mãe, e ainda sofrendo essa afronta da rival, que tinha 10 filhos.
E aí o texto ainda nos ensina o quê? Que Eucana também não entendia esse sentimento de Ana, porque a palavra aqui nos ensina que ele ia adorar, eles iam uma vez por ano nesse templo adorar o Senhor, oferecer sacrifícios, e ele dava a porção maior para Ana. Então ele pensava assim, nossa, mas eu dou tudo, eu entrego toda a parte melhor da minha vida para ela, e isso não é o suficiente. Então aqui também mais um ensinamento, a gente precisa separar esses sentimentos, porque assim, uma coisa é o sentimento entre homem e mulher, outra coisa é o sentimento entre mãe e filho, entre pai e filho. Então assim, a Bíblia também nos ensina, a gente precisa ter um equilíbrio nos nossos sentimentos, porque senão sempre vai ficar essa questão questionando, mas por quê? Por que ela não é feliz? Porque de repente ela era feliz no casamento, mas ela não era feliz na maternidade, ela gostaria de ter um filho. Então assim, um sentimento não tem nada a ver com o outro sentimento. A gente precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. E a gente precisa também aprender a lidar com as frustrações. A não se comparar, a entender que às vezes o outro tem e a gente não tem. Hoje, tudo bem? Hoje a gente precisa aprender o nosso propósito aqui na Terra. Então muitas pessoas vão ter filhos, outras não vão. Umas vão ser muito amadas, outras menos amadas, mas nós precisamos entender qual é a nossa função aqui e não nos comparar com ninguém. Cada um tem algo a viver, algo a fazer nessa terra, né? Como eu sempre venho falando, todas nós temos propósitos. Então assim, será que não precisamos avaliar e refletir um pouquinho como está tudo isso, como está o nosso coração, como nós estamos lidando com esses amores? Mas um ensinamento também muito importante aqui é o de Ana, porque mesmo ela nutrindo essa vontade de ter filho e não vindo, e ela sofrendo essa humilhação, todos os anos ela ia à casa do Senhor. Então o que essa palavra também nos ensina? Ela continuava em oração com o seu pedido. Nós não vamos seguir hoje na palavra, porque mais para frente vai falar, né, que ela ora, que ela pede, enfim. Mas ela era uma mulher de fé, porque mesmo ela não conseguindo engravidar, ela continuava indo. E outra coisa, ela vivia afronta ano após ano. Será que se fosse com uma de nós, será que nós continuaríamos indo adorar o Senhor junto com a rival e sofrendo essa humilhação? Será que nós já não teríamos perdido a cabeça, xingado, humilhado e falado, chega, não é para mim mais isso? Mas ela foi humilde, ela aguentava aquilo e continuava em oração. Então assim, mais um ensinamento, a gente precisa perseverar nos nossos pedidos. Nós precisamos continuar, independente da humilhação que estamos vivendo. Às vezes é uma humilhação nesse sentido, poxa, não consigo ter um filho, por que eu não consigo engravidar? É uma humilhação para mim, eu me sinto humilhada, eu vejo outras tendo, mas será que nós não precisamos continuar orando? Porque Deus vai trazer algo, uma resposta, vai trazer algo diferente para nós? Porque cada uma tem algo para viver aqui. Então assim, Ana mostra que mesmo sendo humilhada, ela continua adorando o Senhor. Ela não, outro motivo também. Oi Tânia, tudo bem? Outro motivo, esse marido. Gente, será que a gente já não teria perdido a cabeça com esse marido? Esse marido que questiona e fala, nossa, mas por que você tá triste? Por que você não come? Você tem o meu amor, isso não basta? Será que também num questionamento como esse a gente também já não teria perdido a cabeça, falado assim, chega, não aguento mais, vai viver então com essa mulher que tem filhos com você, enfim. Será que a gente aguentaria todas essas humilhações? Então o ensinamento assim é muito profundo, porque ele ensina que Penina não era feliz mesmo tendo 10 filhos, ensina que Eucana não entendia esse sentimento de tristeza de Ana, e ainda nos mostra que Ana, mesmo vivendo toda essa humilhação de não ter filhos, de sofrer esses questionamentos com o marido, ela continua em oração buscando ao Senhor, todos os anos sendo humilhada por essa rival. Então, às vezes na primeira humilhação, na primeira afronta, a gente desiste do sonho,
a gente desiste do emprego, não sei, né? Cada uma tem uma história, mas às vezes a gente tem um emprego tão difícil que a gente enfrenta humilhação, a gente enfrenta colegas de trabalho com rivalidade e a gente quer entregar tudo, já desistir no primeiro momento. Então a palavra aqui está nos mostrando, não vamos desistir, vamos continuar lutando pelos nossos sonhos, independente de quais sejam. Oi, Inês, tudo bem? Então assim, que possamos refletir um pouquinho mais pelo que estamos passando, olhando a palavra, entendendo assim, que quando a gente entende o nosso propósito em Deus, a gente não se compara. Então, o que eu percebo aqui, Ana, mesmo sofrendo essa humilhação, ela sabia quem era em Deus. Então, ela não tinha inveja da Penina, ela continuava orando pelo sonho dela. Penina precisava entender quem ela era em Deus, porque ela era mulher que trazia filhos. Ela podia se sentir grata por isso, mas ela não era. Oiê, que bom, que bom. Ela não era grata, ela era ingrata, murmuradora e ainda ficava afrontando a sua rival. Então assim, a família podia viver em harmonia, porque ali naquela época, nessa cultura, estava tudo bem ter duas esposas e não tinha nada de errado com isso, mas não tinha harmonia, porque as pessoas não conheciam a sua identidade em Deus. O que eu percebo? Muitas pessoas não vivem os propósitos, não vivem o que elas foram chamadas para viver, porque elas querem viver a vida de outras pessoas. Elas ficam se comparando. Essas redes sociais hoje estão tão evidentes, assim, mostrando coisas tão lindas, né? As famílias margarinas, famílias perfeitas, quando na verdade isso não é uma realidade. A gente sabe que todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, precisamos crescer a cada dia. Eu falo, a gente precisa pedir a Deus para nos santificar a cada dia, para que a gente possa se libertar, para que a gente possa se transformar. Sozinho é muito difícil. Então, todas essas afrontas que a gente consegue enxergar aqui no texto, eu acho que cada uma de nós vive. Às vezes em contextos diferentes, mas a gente vive. A gente vive competições, às vezes no trabalho, às vezes dentro de casa, com o filho, com o marido, enfim. Precisamos alinhar tudo isso, porque dentro de casa não existe uma competição. Cada um tem um lugar, cada um tem um propósito para viver dentro de casa, que possa ser uma união e que assim a gente possa crescer. É difícil para mim e para cada uma de vocês. Eu sei que é difícil. O dia a dia não é fácil, mas a palavra de Deus, ela mostra que é possível. E a gente tem armas poderosas para conseguir tudo isso. E a arma que mostra aqui no texto é a oração. Ana perseverando em oração, buscando no Senhor. Eu acredito que a oração dela, Senhor, me dá força para continuar, para ouvir essas afrontas e não responder, e continuar perseverando no sonho de ser mãe. Então, assim, que a gente possa também, assim como Ana, ouvir as afrontas sem responder, porque às vezes o silêncio é a melhor forma de responder uma afronta, e que a gente possa continuar em oração buscando os sonhos que a gente tem, né, as realizações que a gente deseja. Eu acredito que Deus, ele consegue, ele vai fazer tudo isso, e que a gente, em Deus, também vai conseguir ouvir sem responder, muitas vezes as humilhações, mas a gente sabe que Deus está conosco e que Ele transforma todo o cenário. Amém? Então, para hoje é isso, gente. A Ana, essa mulher de oração, tá? E esse casamento ali, que na verdade, assim, a gente também pode enxergar o quê? Que a bigamia era legal na época, mas enfim, que não é o modelo ideal. Que o modelo ideal está no Senhor, e que seria uma família, cada um com a sua função. O que a gente percebe, né, quando a gente começa a aprofundar um pouco mais? Cada um tem uma função dentro da família. A mulher tem uma função, o marido tem uma função, e os filhos têm as suas funções. Então aqui o que está diferente? Duas mulheres. Então assim, a gente já percebe que está complicado, porque daí assim, a minha função dentro de casa vai competir com a função da outra, e aí surge o problema. Então assim, é pra gente enxergar o quanto o modelo de Deus é especial, né? O quanto o modelo de Deus pode suprir as nossas necessidades. Amém? Meninas, se vocês quiserem também compartilhar alguma coisa, estamos aqui agora para ver aí o que vocês
tem para falar. A Duda, eu sei que já conhecia o texto, se mais alguém conhecia e quiser compartilhar. Na verdade, uma vez eu já falei sobre Ana num outro grupo que a gente tinha aí de oração, só que daí eu falei o texto todo. Como eu tenho aqui só 30 minutos, eu não consigo falar o texto todo. Então, na semana seguinte, a gente vai continuar falando de Ana, tá? Depois eu trago ali os versículos que vocês precisam ler. Que daí a gente vai ver a vitória dela no Senhor, que ela conseguiu engravidar, enfim. Aí a gente vê na semana que vem, tá? Amém? E se quiserem colocar algum motivo de oração, a gente vai orar agora, tá? Tem orado, Cíntia, pela Sofia. Mãe tem orado pela Esther. Eu não sei se ela tá bem, não tá? Você não me deu mais notícias. Mas se tiverem aí, podem colocar, tá? Tô com um caderninho aqui de oração também para anotar os pedidos e os agradecimentos. Obrigada por cada uma de vocês aqui comigo toda semana. Tenho amigas aí queridas que me acompanham toda semana. Eu sou muito grata pela vida de cada uma. Vocês estão em minhas orações também, tá? Vamos orar então, meninas? Ninguém tem nenhum agradecimento, nenhum pedido? Podemos orar para encerrar então? Então vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida aqui. Obrigada por essa palavra, Pai. Que possamos aplicá-la em nossas vidas, que possamos perseverar em oração, mesmo diante de afrontas, de humilhações, enfim, Senhor. Mesmo não ouvindo as respostas, sabemos que o Senhor está conosco e que um dia virá a resposta. Muitas vezes essa resposta também pode não vir, porque não é o melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para cada uma de nós. Cuida de cada uma, das nossas funções dentro das nossas famílias. Cuida de cada uma no seu trabalho, no seu casamento, na sua maternidade. Enfim, Senhor, nos protege, nos guia durante essa semana. E que na próxima semana possamos continuar aqui estudando, Pai, a vitória de Ana em oração. É o que eu te peço, Deus, e agradeço hoje em nome de Jesus. Amém? Amém, obrigada por cada uma de vocês, fiquem com Deus. Se alguém não conseguir, se alguém entrou depois, não conseguiu assistir tudo, amanhã meio-dia a live vai estar lá no YouTube, tá? Daí vocês podem assistir ou passar para alguém, às vezes tem alguém que está precisando dessa palavra, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem.